Hola chicos, bienvenidos a más una clase de español. Soy la profesora Elisiane y juntos vamos a aprender a leer algunos textos y a desenvolver um pouquinho mais nossos estudos, bien? Antes de começarmos a nossa aula, importante lembrar dos nossos avisos, tá? Você que faz a sua atividade pela internet, que tem acesso ao Classroom, você faça a atividade obrigatória, porque dessa forma você está garantindo a tua presença, a sua frequência, tá? A única coisa que eu digo é que você faça após assistir esta aula. Não faça durante a aula, ou não faça antes de assistir a aula, porque daí você não tem ainda domínio do conteúdo, não viu as explicações e você erra. Dessa forma, o teu professor vai ter acesso aos relatórios e vai ver que você está respondendo errado. Você que faz a atividade em casa, que assiste as aulas pela TV, entregue suas atividades na sua escola de acordo com o cronograma que foi te passado, certo? Vamos começar então? Em la classe passada, nós tínhamos o título Somos Todos Iguales? El género textual fue la fotografía, estudiamos los adverbios de comparación y las comparaciones físicas de las personas. ¿Qué aprenderemos hoy? Entonces, en la clase de hoy tenemos el título El cuerpo humano y el género estudiado será texto instruccional, las partes del cuerpo, acciones de las partes del cuerpo humano en presente de indicativo. Então, as partes do corpo humano no presente do indicativo, bien? Vamos a ler um texto agora? Postura del perro invertido. Então, gente, a tradução literal desse título, né, que é uma postura clássica da yoga, seria o cachorro, o cão, com a cabeça para baixo. Tá? Mas a gente já vai entender no final dessas instruções como que fica essa postura. Fica igual um cão quando ele vai se espreguiçar, que ele coloca as patas dianteiras para frente, se estica, levanta a coluna. É referente a isso esse título, bien? En el texto a seguir tenemos las instrucciones de la secuencia de acciones del cuerpo de una postura de yoga. Comienza sentado sobre tus talones e coloca tus manos sobre las rodillas. Então, você sente em cima aí dos seus calcanhares e coloque as mãos sobre os joelhos. Inhala e estira tus braços hacia arriba, exhalando baja el cuerpo hasta que toques tus rodillas com el pecho. Então, inhala. Puxa o ar bem tranquilamente, puxa, inspira e estira tus braços, estica os braços até em cima e soltando o ar, exhalando, solta o ar, barra el cuerpo até que você toque os joelhos com o peito. Observa que tus braços quedem bem estirados e os dedos de tu mano estén bem abertos. Então, observe que os seus braços eles têm que estar bem esticados e os dedos da mão eles têm que estar abertos. Respira e al exhalar ponte de rodillas e apoya los dedos de los pies en el suelo. En este momento tu cuerpo tiene 6 puntos de apoyo: los dedos de los pies, las rodillas y las manos. Eleva muy despacio las rodillas del suelo. Mantém las rodillas dobladas y empuja con tus manos para mantener en una misma línea la columna vertebral y los brazos. Respira y estira lentamente los talones, estica bem devagar, né, os tornozelos, hasta que estén prácticamente tocando el suelo. Los músculos de las piernas tienen que estar completamente estirados, esticados. Bien, agora, depois dessa leitura, já vamos para a atividade 1, que pergunta assim para você: de que trata o texto leído? Tá? Então, esse texto que nós vimos aí, instruindo passo a passo como formar essa postura aí que nós acabamos de ver na imagem, de que trata o texto? Um tempinho para você responder e já voltamos para conferir nossas respostas.
Muy bien, listo, chicos? A ver, então, como se quedaram aí tus respostas? Antes de nós corrigirmos, eu só quero retornar aqui com vocês, aqui na palavra talones, né? A tradução de talones são calcanhares, certo? Vamos ver, então, como ficou a sua resposta? ¿De que trata el texto leído? El texto leído trae las instrucciones paso a paso para a ejecución del yoga. Bien? Seguindo adelante, o texto instrucional. A gente vai ver quais são as principais características desse tipo de texto. Bien? Um texto instrucional é aquele cuya função é instruir, ensinar, mostrar como se deve fazer algo. Describe as etapas que devem seguir-se para um procedimento determinado. Puede ser desde una simple receta culinaria hasta los complejos manuales de instrucción para montar el motor de un coche, por ejemplo, incluso el paso a paso de la ejecución de um exercício, que foi o que nós vimos agora anteriormente, né? Instrução para a realização de uma postura de um exercício físico. Vamos agora para o corpo humano, vamos ver algumas das partes do nosso corpo. Teremos acá, vamos começar com la cabeça, bien, el pelo, los ojos, la nariz, la frente, que é a testa. Eu quero retornar aqui com vocês, observem la nariz, né? Em língua portuguesa, o nariz, um substantivo masculino, uma palavra masculina. Em espanhol, la nariz, uma palavra feminina. La oreja, la boca, os lábios. Bien? E aí passamos para as outras partes. El hombro, el pecho, el abdômen, los dedos, la rodilla, que eu já falei lá no texto para vocês, que é o joelho, los dedos de los pies, bien? El cuello, que é o pescoço, el braço, el ombligo, la mano, la ingle, que é a virilha, e el pé. Estão aí algumas partes do corpo humano. E na atividade 2, você vai completar aqui, né, identificando as partes do corpo humano de la chica. Bien? Temos oreja, nariz, boca, dedos, mano, rodilla, braço e ombro. Completa los huecos com a parte del cuerpo correcta. Bien? Um tempo para você responder e logo voltamos para corrigir.
Bueno, chicos, a ver entonces las respuestas. Tenemos entonces ojos, la nariz, el hombro, el brazo, la mano, pierna y talones. El pelo, la oreja, la boca, los dedos, la rodilla y el pie. ¿Bien? Las acciones del cuerpo. A ver, entonces, algunas de las acciones que practicamos con nuestro cuerpo. Vimos en el texto leído algunas acciones del cuerpo para la ejecución de la posición de yoga. Son ellas. Inhala y estira tus brazos hacia arriba y exhalando baja el cuerpo hasta que toque tus rodillas com o pecho. Então, a gente tem aqui ó, essas palavras sublinhadas, que são as partes do corpo, braços, rodillas, dedos de los pies, e essas que estão destacadas em negrito, que estão assim, ó, bem destacadas, inhala, né? Que seria puxar o ar, estira, esticar, alguns verbos, né? Que como vocês sabem, tem essa função, os verbos, indicar essas ações. Exhalar, barrar, né? Temos esses verbos aqui que indicam as ações. Respira y al exhalar ponte de rodillas y apoya los dedos de los pies en el suelo. Entonces tenemos los verbos respirar, exhalar, apoyar, bien, que estão aí indicando las acciones del cuerpo humano, bien. Otras acciones del cuerpo, a ver, agacharse, se abaixar, aguantar la respiración, prender la respiración, arquear la espalda, fazer aquele movimento curvo com as costas, com a coluna, arrodillar-se, ajoelhar-se, bostezar, bocejar, caminhar, andar, dar um passo e despereçar-se, esticar-se, bien? A atividade 3, né, diz respeito a essas ações que nós acabamos de ver. Relaciona a imagem com a ação correta. Agachar-se, bostezar, arrodillar-se e despereçar-se. Observem aí as imagens, vejam aí o que cada um aí dos nossos personagens está praticando, qual é a ação, relaciona, responda e daqui a pouquinho nós voltamos para corrigir aí e conferir nossas respostas.
Bien, chicos, entonces, fácil, né? Conseguiram responder? A ver como se quedaram aí tus respostas. Então, temos acá uma mulher, né? O que ela está fazendo aí? Despereçando-se, né? Ela está se esticando, se espreguiçando. Letra D. El niño, letra B, bostezar, está bocejando. La mujer acá, né? A gente relaciona com a palavrinha ali da C, arrodillar-se, está de joelhos. E el hombre está acá, relacionado com la A, ele está se abaixando, se agachando, agachar-se. Bien? Você acertou? Eu acredito que sim, espero que sim. Temos mais uma atividade, atividade 4. Mira a imagem, observe bem aí estas imagens e completa os huecos com a acción. Quais são as ações? As acciones que podemos completar? Cierra, lleva, levanta e abre. Então, temos aí esses verbos e eles vão completar essas frases de acordo com a imagem. O que a menininha aqui, lo que la chica está haciendo acá, tá? Com os ojos. Ela cierra os ojos, lleva os ojos, levanta os ojos ou abre os ojos? O que faz sentido e o que está de acordo com a nossa imagem? Em la 2, né? Cierra os braços em horizontal, ou lleva os braços, ou levanta os braços, ou abre os braços. Em la 3, ella cierra a perna esquerda, ou ella lleva a perna esquerda, ou levanta a perna esquerda, ou abre a perna esquerda. Bien? E aqui, no último espaço, no último hueco, temos aqui mais um espaço para vocês completar. O que ela faz com a punta del pé? O que ela está fazendo com a ponta do pé? Cierra, lleva, levanta ou abre a punta del pé? Bien? Um tempinho aí para vocês responderem e já retornamos com as respostas. Bien?
Listo. A ver, entonces, ¿cómo se quedaron ahí tus respuestas? Tenemos entonces la 1. Ella cierra los ojos. Muy bien. Abre los brazos en horizontal. Ella levanta la pierna izquierda y lleva la punta del pie hasta la altura de la mano izquierda. Muy bien, você acertou? Acredito que sim, não está tão difícil assim, né? Vamos então agora para a atividade 5. Lee as instruções. Acá temos algumas instruções de exercício, bien, de uma posição, de um exercício, e señala qual destas imagens, qual das duas, né, representa essas instruções. Qual das duas está de acordo com as instruções? A postura del perro ou a postura del gato? Vamos a ler? La cabeza tiene que estar mirando hacia abajo. Respira y vacía tus pulmones. Inspira profundamente mientras eleva a espalda. Respira profundamente enquanto você sobe, levanta suas costas, arqueando-la sem despegar as mãos, sem tirar as mãos de tu esteria, da tua esteira, do seu colchonete. Agacha a cabeça e mete o abdômen hacia dentro, né? Puxa o abdômen para dentro. É necessário estirar os braços, esticar os braços. Então, após a leitura, observem qual dos dois, aqui das duas posturas, está de acordo com o que nós acabamos de ler. Faça a atividade e já já voltamos para corrigi-la.
Bueno, chicos, a ver entonces cómo se quedaron tus respuestas. Tenemos entonces acá, bien, la postura del gato, tá bien? Marcou o X aí? Eu acredito que sim. Façam sempre as atividades com bastante calma, com bastante tranquilidade, com o objetivo de realmente acertar. Se sinta desafiado, faça com bastante atenção para você acertar. Bien? Então, o que a gente observa aqui nessa postura aqui del gato, né? Eleva a espalda, ela elevou a coluna, arqueando-la, agacha a cabeça, né? Ela colocou o abdômen, puxou o abdômen para dentro, braços esticados, né? Estirados os braços. Bien, chicos? Adelante, temos agora nosso quiz. Mira a imagem, mais uma vez, né? Mais uma vez a imagem de la niña. Mira a imagem e señala a alternativa que representa a posição. Então, sobre essa posição que a gente tem na imagem, está tumbada de espaldas abaixo e não está apoiada em el suelo com el abdômen? Será que é isso? Ou ella tiene los glúteos e las piernas levantadas? Qual das duas alternativas está de acordo com a imagem que nós temos ali ao lado? Em la 2, marca a alternativa que presenta as partes do corpo que utilizamos para escrever e manipular o móvel, né? Para utilizar o telefone celular, para manipular. Utilizamos os ojos, os pés e os ombros, ou os ojos, as manos e os dedos. Que partes do corpo aí você utiliza para manipular, para utilizar o seu aparelho celular? Né? Pense um pouquinho, responda e já voltamos com as nossas respostas.
Muito bem, chicos. A ver como se quedou aí nosso quiz, se você acertou, eu acredito que sim. Então, sobre nossa imagem que temos acá. Ella tiene los glúteos y las piernas levantadas, tá? A primeira alternativa não está de acordo com a imagem que temos aqui, correto? Em la 2, marca a alternativa que apresenta as partes do corpo que utilizamos para escrever, manipular o móvel. Então, los ojos, los pies e los ombros? Los ombros? Acredito que não, né? Então, a gente tem a resposta correta aqui em los ojos, las manos e los dedos, bien? Que vimos então em essa classe, chicos? Vamos recordar aí? Vimos sobre o corpo humano, o gênero foi o texto instrucional, que é esse tipo de texto onde são dadas aí as dicas, o passo a passo para a realização de determinada ação. Aqui, no caso da nossa aula hoje, foi de um exercício físico, de uma postura da yoga. Bien? A gente viu, né? Teve a oportunidade de ler esse texto, pensar um pouquinho, mas o que é yoga? Para que yoga, né? Então, não tinha falado anteriormente, mas vou falar agora, né? Que foi originado na Índia, né, a yoga, e tem como objetivo não trabalhar somente o físico, mas também o espiritual e também o lado assim das emoções, trabalhar as emoções. Por isso, essa tranquilidade, essa prática da respiração bem presente ali no texto instrucional que nós lemos. Nós vimos também as partes do corpo, acciones de las partes del corpo humano em presente e indicativo, e você deve continuar pesquisando, estudando sobre o tema. Tem algumas partes do corpo que nós não mostramos aqui, não são todas que estão presentes aqui na nossa aula, você pode continuar seus estudos, pode pesquisar um pouquinho mais. Por hoje, gente, é só. Hasta la próxima. Muchas gracias por tu atención. Hasta luego.